amigos, uma boa tarde para vocês. Essa é a segunda parte do vídeo Ana Paula Valadão e a demonização da homossexualidade humana. Com sugestão de uma amiga minha da faculdade, que além de colega de faculdade é uma amiga, a Thaís Natinamovic. Beijo, Thaís, obrigada pela ajuda. Dessa vez eu vou fazer uma abordagem utilizando uma obra renomada do filósofo e sociólogo, que é um dos pais do socialismo científico, Friedrich Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Uma obra que ele compôs no final da vida, em 1884. E para poder contrapor a religião, refutar a religião, nós temos aqui uma obra que trata dos modelos familiares adversos, né, diferentes do nosso que nós temos hoje, e ela se refere a modelos tribais, modelos primitivos de família. Então o Engels, ele vai fazer uma condução pelos modelos de família, onde ele identifica grupos que ele chama de gens, né? E essas gens ou comunidades gentílicas, que em latim é gen e genus em grego, são palavras utilizadas para designar agrupamentos humanos que possuíam uma linhagem comum com algum antepassado, né? Ou ancestral, um ancestral em comum, que está ligado a certas instituições e sociedades religiosas. Essa visão determinista da religião, onde ela traz para você o que é certo e o que é errado, aquilo que é normal ou anormal, nós refutamos com a ciência. Anterior a esse vídeo, eu fiz um apanhado através da psicanálise freudiana, o olhar do próprio Freud em relação ao comportamento da homossexualidade humana. E o Engels hoje, trazendo para vocês um pouco dessa obra, onde eu vou poder sintetizar em alguns minutos, para o vídeo não ficar muito longo, ele faz uma investigação muito forte, um trabalho de investigação imerso em citações. Ele cita autores como Lewis Henry Morgan, que é um etnólogo e um antropólogo norte-americano, que estudou a evolução das sociedades primitivas. Como esse primitivismo sai da barbárie e chega na civilização. Então nós temos aí toda uma jornada ao longo das eras de modelos familiares completamente diferentes do que a gente tem hoje. Ele trata disso porque o objetivo central da obra dele seria a interpretação econômica do surgimento do Estado, tá? Então, para isso, ele teve que ir além, ele teve que pesquisar a organização social e familiar, ele teve que ir além, ele teve que realmente fazer aí todo um apanhado, indo até a Grécia Antiga, anterior às cidades clássicas. Ele volta ao Egito Antigo, à Índia, fazendo dentro de uma pesquisa sociológica gigantesca, para que nós possamos hoje compreender a sociedade como nós a vemos e como ela já foi um dia, né? E que isso sofreu variações, sofreu realmente uma influência muito importante do modelo capitalista. Nós nos adaptamos a esse modelo e esse modelo foi se adequando ao longo do tempo à lógica capitalista, tá? Então o que acontece? Quando falamos de homossexuais terem direitos nas relações homoafetivas como um todo, existe aquela questão toda voltada para a igreja, a fala da igreja em relação não, nós aceitamos e nós amamos os homossexuais, mas quando os mesmos querem se estabelecer dentro de um modelo familiar, numa organização de família, não são aceitos. Não podem casar-se, não podem se dar nem ao luxo de fazerem rituais aí de passagem, né, de solteiro para casados, enfim, como existem em todas as culturas. Eles não podem por não serem aceitos dentro desse olhar determinista da religião, do que é normal e do que é anormal, do que é certo e do que é errado. Então, mais uma vez, eu tenho trazendo para vocês dentro de uma lógica científica, que agora não é mais a psicanálise, sim, é dentro de uma das obras de um dos pais do socialismo científico, onde ele faz justamente uma condução por esses modelos. Ele vai trazer essa estrutura das gens, abordando dentro da obra dele como é esse olhar sociológico, como essa organização familiar primitiva vai se mostrando, o modelo de família vai se modificando ao tempo e vai realmente ali trazendo pra gente um trabalho maravilhoso. Eu pude ler esse livro, eu recomendo a vocês. E o que eu quero trazer nesse vídeo? Quero trazer para vocês que esse olhar determinista ele é só religioso. Para você ver que a ciência ela tem mais de um olhar a respeito do mesmo comportamento
E agora eu não estou falando de psicanálise, agora eu estou falando de socialismo científico, estou falando do Engels, né? Essa pesquisa dele dentro desse livro, onde ele vem fazendo essa interpretação econômica do surgimento do Estado, ele vai direto aonde? Na célula máter da sociedade, que é a família, né? O que compõe a sociedade, para que possa haver ali depois um Estado, possa haver toda essa organização que a gente conhece hoje. Ele teve que ir nessa estrutura primeira, primitiva, e essa questão tribal, ele precisou estudar isso para poder entender o hoje. Um homem extremamente inteligente, entendeu? E ele vai trazendo essas fontes fidedignas, que é o mais importante ainda. A ciência trabalha com fontes, né? As fontes fidedignas, é um livro de alta credibilidade. Ele trabalha com o posicionamento e a investigação do Lewis Henry Morgan, que é realmente ali um etnólogo, é um antropólogo, não é qualquer pessoa. Ele faz várias citações de outros autores também, entendeu? E aí a finalidade justamente era trazer essa adequação à questão toda da lógica capitalista, tá? Eu vou ler só um trechinho para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. O Estado capitalista atua juntamente com a Igreja nesse interesse, pois após a Revolução Agrícola, né, na era primitiva, começaram a surgir propriedades privadas. Então, antes do surgimento da propriedade privada, o modelo familiar era coletivo, né, onde não existia monogamia em si, onde a mulher, o sistema era matriarcal, a mulher ela tinha a possibilidade de engravidar, e engravidando ela tinha um papel de destaque nessa sociedade. E os filhos que ela teria desse relacionamento coletivo, não só com um homem, mas com vários homens da mesma tribo, essas crianças que nasciam eram cuidadas por todos, vista como filho de todos, entendeu? E essas relações primitivas, elas eram dentro dessa comunidade, elas funcionavam muito bem, né? Antes do advento dessa grande configuração judaico-cristã que nós temos hoje, era matriarcal. E com o advento do modelo judaico-cristão, que os colonizadores trouxeram para as Américas, estabelecendo nas invasões e trazendo a Companhia de Jesus, justamente para cristianizar os territórios, legitimando assim as invasões, né, com a questão de missões. Estamos fazendo missões, levando o cristianismo aos nativos, aos selvagens, enfim. Nós sabemos muito bem o que tinha por trás disso, né? A relação era uma relação matriarcal. Então, o que acontece? O modelo familiar coletivo foi substituído pelo modelo familiar patriarcal para a propriedade permanecer na família através da herança da paternidade. Por isso, a mulher passou da matriarca para uma posição subordinada ao homem. Enquanto ele saía para caçar e fazer trocas das produções, a mulher cuidava do lar, das colheitas, dos filhos, dos animais. A paternidade seria comprovada, já que ela se relacionaria unicamente com o patriarca da família, diferente da era primitiva, onde as regras das relações monogâmicas não existiam, entendeu? Então, ou seja, tudo tem um interesse por trás, né? A igreja se aliou à lógica da acumulação de riqueza através do surgimento dessa propriedade privada, que anterior à Revolução Agrícola não existia, tá? Reforçando que a mulher permanecesse em posição subordinada de reprodutora, de herdeiros daquela família ali, onde se identificava a paternidade através do sistema patriarcal, tá? Então o Engels ele faz esse apanhado, ele vai trazendo para a gente essas modificações ao longo do tempo, para que a gente entenda que não é interessante para a igreja, para o modelo abraâmico cristão, né, dessa religião abraâmica que é o cristianismo, que o homem e um outro homem, uma mulher e outra mulher, vivam como família. Dali não sai nada, dali não se tem herdeiros, não se tem reprodução. O sexo ele tem ali uma função que não emocional, entendeu? Aquela questão, aquela ligação emocional que nós identificamos quanto humanos, de não só ter o prazer, de ter a necessidade do toque no corpo do outro, a gente tem a ligação emocional com quem está se relacionando com a gente, isso não importa para a igreja, eles não querem saber disso, tá? Eles estão um pouco se lixando para quem está lá vivendo com aquela determinada pessoa, se ela está feliz ou não é feliz. A visão determinista justamente traça o que é certo e o que é errado num livro pronto,
que mais uma vez eu digo, chegou aqui de navio por europeus cristãos e foi estabelecido no nosso território, tá? Então, Ana Paula Valadão, mais uma vez, é o segundo olhar que eu trago para você. Família, o modelo familiar, ele foi se ajustando ao longo do tempo, ele também foi se adequando, nós nos adaptamos e também nos adequamos a essa lógica capitalista para que a família funcionasse dentro dessa lógica, tá? A igreja também, ela se aliou à lógica capitalista justamente pela questão da acumulação de riqueza, questão do surgimento da propriedade e também da herança. Então a gente tem aí realmente um interesse por trás, né? A homossexualidade ela é demonizada por várias situações, por várias questões. Não só porque está lá na Bíblia dizendo que Deus criou macho e fêmea, não. A igreja ela tem interesses próprios, ela já foi uma estatal. Note que a religião abraâmica cristã é uma religião que foi estatal e ela insiste, persiste em permanecer no poder. Hoje, já na vertente protestante, tá, gente? Então, a gente tem que entender isso. E aí eu trago para vocês justamente esse olhar sociológico do Engels, filósofo, sociólogo, um cara inteligentíssimo, ajudou aí o Karl Marx, em compor várias obras, finalizou o Capital, né? Porque com o falecimento do Marx, ele terminou, se comprometeu em terminar a obra. Então eu não venho trazer só o olhar da psicanálise, sim, de outras ideologias, dentro da ciência como um todo. Vou trazer mais olhares, porque só se combate preconceito religioso, né, que se estabelece por um olhar determinista do que é certo e do que é errado, através da ciência. A ciência é isso aqui, ó, pesquisa, tá? Pesquisa, fonte, é o que a origem da família e da propriedade privada e do Estado nos traz, que é fontes fidedignas, que é um trabalho de investigação de um antropólogo e etnólogo conceituado, é o Engels indo atrás e voltando no tempo para desmistificar as famílias de organização social tribal, para poder você entender que é o seguinte: família é quem a gente escolhe, tá? Seja homem, seja mulher, seja um cachorro, seja uma planta, tá te fazendo feliz? É a sua família. O que a igreja está falando lá, o que a Ana Paula Valadão está falando lá, está dentro de um livro pronto, lá da idade da era primitiva, da idade dos metais. Conceitos de homens primitivos, patriarcais, de modo de vida pastoril de deserto, nômade de deserto, tá? Lá do Crescente Fértil, ou seja, uma região totalmente distante da nossa realidade, tá? Que a gente possa combater isso com sabedoria. A finalidade dos meus vídeos vai ser sempre educativo. Eu não quero entrar em confronto com a apologeta. Pode vir no meu vídeo falar o que você quiser, que você vai ser ignorado sumariamente, vai receber um coraçãozinho. Se me xingar, vai ser bloqueado, tá? Porque o meu vídeo não é para apologeta, não é para fanático. É para trabalhar a educação, trabalhar nas pessoas o olhar educativo, para que elas possam entender o que é religião e o que é ciência. E não, religião e ciência não caminham juntos não, tá? Tô trazendo mais uma vez aqui um outro olhar dentro de uma outra vertente, de uma outra ideologia, para vocês verem que a homossexualidade humana é normal, a configuração de família muda sim ao longo da era, a moral e a ética depende muito do tempo, da cultura, da região, de uma série de fatores externos, tá? Daquele determinado povo. E a gente tem aí mais uma vez, quem? A gente tem os esquimós, com um modelo de familiar diferente do nosso, onde eles estão ali com as esposas e quem chegar, o visitante que eles receberem, eles oferecem a esposa para que aquele visitante possa passar uma noite com a esposa deles. Isso para eles é natural, é a moral deles. Quem sou eu para dizer que está errado, tá? Então até mesmo o ateu que está aí com aquela ideia enraizada de moralidade, olha para você mesmo, olha para dentro de si e veja se você ainda não tem um resquício da doutrinação do cristianismo dentro de você, tá bom? Então, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, dê um like, tá? Compartilha e mais vídeos vão ser feitos. O próximo vídeo vai ser o tema sobre depressão e a igreja pentecostal, ou seja, a igreja pentecostal oferecendo a cura da depressão, que é uma doença orgânica. Lá não é lugar de tratar depressão, o lugar de tratar depressão é com tratamento médico, profissionais qualificados que são formados, são preparados para tratar dessa doença. Beijo, tchauzinho, gente.